Olá pessoal, tudo bem? Continuando aí as nossas aulas do conteúdo de eletrostática, vamos para o próximo tópico que é potencial elétrico. Mas antes, vamos fazer a nossa boa e velha recapitulação. Primeiro, algumas aulas atrás, nós aprendemos sobre quais eram os processos de eletrização para deixar um corpo eletricamente carregado. E nós tínhamos o processo de contato, atrito e indução. Depois nós vimos que dois corpos com cargas, eles começavam a produzir entre si a chamada força eletrostática, que podia ser de atração ou de repulsão. Na última aula, nós conhecemos o campo elétrico. Nós vimos que toda partícula carregada produzia também essa informação de campo elétrico, que era uma analogia que a gente fez, é como se fosse um cheiro que ela propagasse pelo universo. A aula de hoje nós vamos conhecer o potencial elétrico, que é mais uma informação que essa carga vai produzir, que ela vai emitir para o universo, e vamos tentar entender o que ela significa e quais são as características físicas do potencial elétrico. Bom, vamos lá então. Seguinte, para começar a falar do potencial elétrico, eu vou introduzir a historinha e vamos conversar um pouquinho sobre a chamada cabine primária. O que seria a cabine primária? Cabine primária, geralmente, é uma casinha que tem construída ao lado de prédios, né? Ou escolas ou indústrias. Todo local onde há um consumo de energia elétrica muito grande tem que ter a cabine primária, que é uma casinha que faz a recepção dessa energia elétrica que vem da rua, da fiação da Eletropaulo, que vem em grande quantidade. E, para dar conta de alimentar todo o prédio, a gente faz uma redistribuição, né, abaixa a tensão dela, a sua carga, e redistribui para o prédio para que essa carga que você pega, que ela é muito grande, não seja distribuída já automaticamente numa tomada ou numa lâmpada, porque você vai queimar os equipamentos. Então você pega essa grande carga, redistribui dentro dessa casinha, e quando ela chega para esse prédio, ou, como eu disse, uma escola, uma indústria ou um hospital, já chega com a tensão adequada com o valor que os equipamentos vão precisar. E todo local, então, onde há um grande consumo de energia elétrica, precisa ter a cabine primária. A tua casa, por exemplo, ela não tem um consumo de energia tão grande assim. Então, no máximo, tem aquela caixinha de luz que fica do lado do portão. E aquilo não é uma cabine primária, porque aquilo já recebe a energia direto que vem da criação da Eletropaulo. Você não faz nenhuma redistribuição. Você só realmente mede o quanto você está consumindo por mês, mas não tem necessidade de dividir aquela carga. Aonde o consumo é muito grande, né, então você precisa receber uma carga maior, e aí há necessidade de fazer essa redistribuição. E aí precisa ter a cabine primária. E a cabine primária, como a gente pode ver, aqui tem um exemplo, então aqui tem um prédio, provavelmente isso aqui é uma escola, e aí numa região bastante protegida tem aqui a cabine primária que ou pode ser metálica ou é uma casinha realmente de tijolo normal, tá? Bem fechada, trancada, para que ninguém entre dentro dela. Sempre tem placas desse tipo, né? Perigo de morte, alta tensão. Não é qualquer um que entra lá dentro e precisa ser alguém com formação, ó, alguém bastante instruído, porque o risco de morte é bem alto. Né? Então, por isso que ela é muito bem fechada. Então, tem aqui sempre cerquinhas. Se você conseguir atravessar essa cerca lá, tem a portinha dela também é trancada, também tem cadeados. Então, ela é muito bem fechada mesmo. Dentro da cabine primária, tem aqui esse desenho que ilustra, que faz, tá vendo, a redistribuição dos fios da Eletropaulo, e isso vai sendo dividido para diversos setores que você tem desse grande prédio, né? E realmente essa é uma visão interna dentro dela.
Bom, se você entrar dentro de uma cabine primária, atravessar aqui, ó, essa portinha, abrir ali o compartimento dela e entrar dentro desse ambiente, a gente diz que você vai morrer. E a maior parte das pessoas acham que você vai morrer eletrocutado. Claro que a carga aqui é altíssima, é violenta. Se você encostar a mão em um desses fios aqui de alta tensão, sim, você vai ser eletrocutado. Só que o problema é que você acaba morrendo sem chegar perto dos fios, sem encostar em nenhum deles. Tanto que para entrar dentro da cabine primária, você precisa desarmá-la. E logo na porta de entrada tem umas válvulas, tem um circuito para você desligar tudo antes de entrar dentro desse compartimento. Como eu disse, se você não conhece, você não tem essas informações, esses cursos, você simplesmente entra lá dentro e antes que você toque em alguma coisa, você morre. E a causa da morte não é eletrocutado, porque não dá tempo nem de você encostar no fio. Você vai morrer simplesmente carbonizado. Porque entrar dentro de uma cabine primária com ela ligada é a mesma coisa que você entrar dentro de um micro-ondas em funcionamento. Você vai ser cozinhado dentro dessa cabine, tá? Então, praticamente toda a água do seu corpo vai evaporar, você vai, sabe, virar um torrão, como se fosse realmente cozinhado dentro desse ambiente. Claro que a rapidez com que isso acontece, o grau de carbonização depende muito da potência dessa cabine primária. Então, por exemplo, escolas, embora seja uma construção maior do que uma residência, ainda assim o consumo de energia elétrica não é algo tão significativo para ter uma cabine primária generosa. Então, se você entrar dentro de uma cabine primária escolar, você não vai morrer, principalmente assim, carbonizado, porque as informações, né, dentro dessa cabine não são tão elevadas assim. Mas claro que você pode ter um mal-estar, né, uma coisa, uma sensação assim, tipo, sabe, realmente um pouco mais quente, porque é como se você estiver dentro de um forno micro-ondas e aí depende da carga que ela recebe, esse forno ele é mais potente ou não. E tudo isso acontece, né, essa sensação de você morrer carbonizado, de você fritar dentro de um micro-ondas, ocorre exatamente pela essa informação que nós vamos ver na aula de hoje, que é o chamado potencial elétrico. Então, é por causa dele que você pode vir a óbito sem nem ao menos ser eletrocutado. Porque ele também é uma informação que existe da carga, assim como o campo elétrico, que é aquele cheiro que exalava por aí, o potencial elétrico é produzido pela carga, ele também se espalha pelo universo. E a gente entende ele como sendo uma energia, tá? Uma energia que vai se espalhar por toda a região. Bom, e ele acaba sendo então a energia, ele acaba dando consequência para a energia que um corpo é capaz de acumular. Vamos ver como é que isso funciona. A definição de potencial elétrico, então, é a energia acumulada num ponto P, gerada por uma carga Q, padrão, a uma distância D desse ponto. Então, enquanto a carga está ali produzindo campo elétrico, que isso não muda, certo? Ela continua tendo essa informação, ela está produzindo a massa e, ao mesmo tempo, o potencial elétrico, então, que vai viajar por todo o espaço também. Ele viaja, a princípio, como uma informação. Apenas quando ele encontra um ponto material, ele consegue fazer com que essa informação de potencial elétrico comece a ser convertida em energia. E aí, no caso, energia potencial elétrica. Enquanto ele não encontra um ponto material, a carga está aqui e aqui está o ponto material, ele não consegue virar energia. Então ele só propaga essa informação, que fica na iminência de acontecer. Então, quando você entra dentro de uma cabine primária, o ar é quente? Não, porque o ar a gente não entende como sendo um meio material. Então, você pode pôr a mãozinha, não é quente. Porque o ar não consegue fazer a transformação energética disso.
Mas como nós somos feitos predominantemente de carbono, água, é, e, e aí são moléculas mais complexas. Então a gente passa a ser esse ponto material, aonde toda essa energia de potencial elétrico existe naquele ambiente, mas não se manifesta, fica na iminência de acontecer. E quando você entra dentro desse ambiente, simplesmente essa energia que está ali ambientada, ela começa dentro de você a fazer essa conversão. E aí começa a realmente virar a energia potencial elétrica. E de todas as energias, a térmica é o formato que elas mais gostam de se manifestar. Então, claro, tem energia potencial gravitacional, energia cinética de movimento, energia sonora, energia luminosa, mas a térmica é a preferencial do que a natureza gosta, o formato da energia que ela gosta de ter. Então, essa energia potencialmente elétrica, que ela não existe enquanto não tem no meio material, quando ela me encontra, simplesmente ela começa a se manifestar na forma de calor. Por isso que eu começo a aquecer, por isso que eu começo a cozinhar, certo? E vem de dentro para fora. Então, é uma manifestação que ocorre em todo o meu corpo, como eu disse, predominantemente com a vaporização da água que existe nele. E essa energia só começa a ocorrer quando tem o ponto material para ela se manifestar. Se não tem esse ponto, ela sempre fica na iminência de, mas se é o ponto material, ela não acontece, ela não se manifesta em energia térmica, mas fica ali sempre na expectativa de a qualquer momento pode acontecer, desde que você tenha o ponto material ali. Então esse é o perigo de você entrar numa cabine primária com ela armada. Por isso que do lado da portinha desarma e aí você entra, mexe no que tem que mexer, né? Tipo, corrige, arruma os fios, sei lá qual é o problema que ela tem. Às vezes tem bicho morto lá dentro, rato principalmente, né? Que é comum se encontrar. E faz a limpeza, tudo. E a hora que você estiver saindo, você liga e arma ela. E claro que toda a proteção dela já é uma distância segura da qual você pode estar em relação àquela carga que vem pelo fio. Então aquilo já é um limite de proteção. Ah, se eu ficar na portinha, eu vou cozinhar? Não. A portinha dela já é uma área de limitação segura que você tem para ambientar ali. Mas também tem a parte de gradeado, que fica mais externo, protegendo. Então, é sempre bom ver essas plaquinhas, não chega perto, né? Risco de morte. Não tem porquê. E aí, então, como eu tenho aqui, ó, uma outra informação para vocês é que até o momento, força elétrica, campo elétrico são grandezas vetoriais. Então a gente sempre precisava de direção e sentido e um módulo que era um valor numérico para fazer a representação. O potencial elétrico ele não é uma grandeza vetorial, ele é uma grandeza escalar. Ele é só um número, o que facilita muito os cálculos que a gente vai fazer daqui para frente. Porque agora aquelas leis do cosseno, Pitágoras, acabou. Isso não precisa mais fazer. Agora tudo é algébrico, é somar 1 mais 1 que dá 2 mesmo, certo? Aquela matemática mais básica, não é mais vetorial. Então a parte matemática desse conteúdo fica muito mais fácil. Mas como que eu represento ele? Então aqui eu tenho uma carga Q positiva e aqui um ponto P, que está uma distância D dela. Claro que essa carga produz o campo elétrico que vai existir no ponto P, lembrando que é uma carga positiva, então é um campo de afastamento, vai ser um vetor apontando para fora do ponto P. Esse é o campo elétrico. E o potencial elétrico, como não é um vetor, então não tem setas. Eu não vou representar ele por setinhas, porque isso é só para vetor. E aí, como que eu faço a representação que gerou um potencial elétrico ali naquele ponto? Basta eu colocar esse código V igual, aí coloco o número que tem ali. Pode ser 10V, 5V, 1V, tanto faz. E é isso, é só um valor numérico, porque ele é energia, e energia a gente não computa com vetor. Eu só digo, ó, esse sistema tem 5 joules, né? E eu não preciso dizer 5 joules para cima, 5 joules para o lado. Energias não são vetoriais. Energia é uma grandeza escalar. Tem fórmula para calcular o potencial elétrico? Tem. E a formulinha
tá? Aqui embaixo, aonde eu tenho que V é igual a K0 vezes Q dividido por D. Bom, deixa eu comentar aqui com vocês o seguinte, essa formulinha. O que eu tenho dela? Então eu tenho que V é igual a K0 vezes Q dividido por D. Mudanças. Para calcular o potencial elétrico, que é esse o código que eu uso, a letra V, eu vou continuar dependendo da constante eletrostática do vácuo, então dependendo do meio que tiver, o ar, a água, eu vou ter que corrigir aqui na formulinha, então constante eletrostática, aqui no caso é do vácuo, continua valendo aquele mesmo valor, 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Aqui agora eu tenho a carga que gera o potencial elétrico. Percebam que não existe mais um módulo, porque não é mais vetor. Então, o valor numérico vai ser representado aqui. Então, esse Q é a carga que gera o potencial. Continua medindo em Coulomb. Letra C. Potencial. Aqui continua sendo a distância da carga até o ponto, medido em metros. E a novidade é o V, que é o potencial elétrico. E a unidade que a gente vai utilizar para ele é volts. Então, potencial elétrico eu represento com a unidade volts. Por isso que eu uso a letra V como código de representação. Então, força elétrica eu uso a letra F, campo elétrico eu uso a letra E, potencial elétrico uso a letra, não é a P, eu uso a letra V, por causa da unidade dele ser o volts. E se facilita por um lado, aonde a carga elétrica ela não é mais vetorial, não tem mais um módulo, a gente vai acabar tendo algumas consequências. Claro que nem de longe vai complicar perto do que era aquelas grandezas vetoriais. Na verdade, é bem mais simples. E vamos ver quais são as consequências, então, que ainda pode ocorrer por aqui. Por exemplo, então, vamos lá. Como não tem mais o módulo, então, agora, dependendo do valor dessa carga, se ela é positiva ou negativa, vai influenciar na resposta final. Pela formulinha, então, que a gente tem aqui, a constante eletrostática nunca pode ser negativa, sempre é um valor positivo. A distância, a mesma coisa, nunca pode ser negativa, sempre vai ser um valor positivo. Mas a carga pode ser negativa. E como não tem mais módulo, esse negativo pode se propagar dentro do resultado. E aí, o que acontece? Se a carga for positiva, o potencial depende diretamente dele. Então, eu vou ter um potencial elétrico positivo. Se a carga for negativa, não tem como esses daqui anular esse negativo. Então, carga negativa gera um potencial também negativo. Então, é uma consequência. E aí eu posso ter um potencial então, de mais 10 volts, gerado por uma carga positiva, ou um potencial de menos 10 volts, gerado por uma carga negativa. Aí sempre me vem a pergunta, faz diferença estar numa região onde o potencial é de mais 10 ou menos 10 volts? Não, você morre igual. Tá? E não é porque é um positivo ou outro negativo que você vai ter diferença na dor ou no processo de morte. Então, se carboniza do mesmo jeito, seja algo positivo ou seja algo negativo. Isso não vai ser relevante no processo. Claro que o valor numérico, aí sim, influencia mais. Então, estar num potencial de 1 volt é algo muito simples, né? Algo bem básico. Estar num potencial de 1000 volts, você está numa região bastante perigosa. Então, a quantidade numérica é o que vai importar. Se é mais ou menos, isso pouco importa. E aí aqui a unidade, então, para a gente não esquecer, sempre medido potencial elétrico em volts. Bom, quando a gente coloca uma carga de prova no ponto P, aonde existe o potencial elétrico,
vai surgir sobre ela a energia potencial elétrica. Então, enquanto só tinha o ponto, fica na iminência da energia acontecer. Só tem o potencial elétrico ali, mas não tem energia, porque eu não tenho o ponto material para se manifestar. Quando eu coloco a carga de prova, ou quando eu coloco uma pessoa, todo esse potencial elétrico começa a ser convertido em energia elétrica. Então é aí que o negócio começa a virar energia térmica. Só que eu chamo isso de POT, a energia potencial elétrica. E tem uma formulinha para ela, onde a energia potencial elétrica é igual ao valor da carga de prova vezes o potencial elétrico que está armazenado naquele ponto P, gerado por uma carga Qzão, né, que a gente viu. Ó, vou voltar aqui os slides, por exemplo, aqui lá no início. Então, aqui é uma carga Qzão, gera um potencial no ponto P, você coloca uma carga de prova, que é um Qzinho, aqui em cima, e ela vai sentir então uma energia potencial elétrica, né, por estar dentro de um potencial elétrico. Então, é isso que acontece. E aí, essa é a formulinha então, dessa energia potencial elétrica, onde você pega o valor da carga de prova, multiplica pelo potencial elétrico da região. O potencial elétrico eu calculo pela forma que a gente acabou de aprender. Percebam que o D também não é mais ao quadrado, como eram as fórmulas antigas, e o impacto disso é que o poder de alcance dele, do potencial elétrico, é muito maior do que era da força e era do campo elétrico. Porque dividir ao quadrado é dividir por um número grande. Então esse número final ficava menor cada vez mais rápido. Ele diminuía muito rápido. Como agora não é mais ao quadrado, só tem um D, então está dividido por um valor menor. Então o poder de alcance do potencial elétrico é maior do que o poder de alcance do campo e da força. E então esse é a formulinha do potencial elétrico que a gente pode jogar dentro dessa fórmula que a gente acabou de aprender. E aí me dá essa outra fórmula da energia potencial elétrica, que é a constante eletrostática, né, do vácuo, continua sendo aquele valor, vezes o Qzão, que é o que gera todo o potencial, vezes o Qzinho, que é a carga de prova, e dividido pela distância, que é da carga Qzão, que gera, até o ponto onde eu coloquei a carga Qzinho, que é a de prova. Então aqui eu tenho todas as unidades, lembrando que energia potencial elétrica é uma energia, então eu meço em Joule, assim como eu medi energia cinética, energia potencial gravitacional. As cargas, tanto a geradora quanto a de prova, meço em Coulomb. E a constante eletrostática está aqui também. E a distância medida em metros. Essa fórmula do energia potencial nessa configuração, ela lembra um pouco a fórmula de força. Só que ela é K0 vezes módulo de Q1, módulo de Q2, dividido por D ao quadrado. E ela é importante em uma situação da física, que é bastante característica, que é principalmente quando a gente tiver exercícios de descarga elétrica. Né? Então, como eu calculo a energia potencial elétrica de um raio? É essa fórmula que vai ajudar a gente, onde você precisa saber qual é a carga ou a constante do meio, aí no caso é o ar, sempre que você tem, né, disponível, onde o valor não muda muito em relação ao do vácuo. Você precisa saber qual é o valor da carga acumulada nas nuvens, geralmente o exercício te diz isso. Você precisa saber, Qzinho, qual é a carga que foi induzida no solo, porque se aqui for uma carga positiva, então ele vai induzir uma carga negativa aqui no solo para dar descarga elétrica. E você precisa saber também esse valor, geralmente é espelhado, apenas com sinal contrário, e a distância que existe da nuvem até o chão. E com isso você consegue saber qual é a energia potencial elétrica que você tem no sistema. Como eu disse, qual é a energia que está associada dentro de uma descarga elétrica. Então, esse é a situação mais comum para se utilizar essa formulinha da energia potencial elétrica. É onde a gente mais vai ver isso. Bem? Então, a gente termina a aula por aqui. E aí vamos até a próxima.